James Dale, ele é muito conhecido no mundo da hipnose. Os hipnólogos sempre falam dele porque ele foi um dos grandes médicos que utilizou, pelo menos o mais notável dele, usou o sono magnético, colocava as pessoas no estado de sono magnético, semelhante a esse vídeo anterior que vocês viram. James Dale, 6 de fevereiro de 1808, ele nasceu, um pouquinho depois de Allan Kardec, e ele morreu cedo também. Eles viajavam muito, ele morava também numa cidade muito pobre, né? Ele foi ser médico. Naquela época, ser médico era uma grande missão, hoje também, né? E ele foi para Calcutá, uma das cidades mais pobres. Hoje já é, né? É muito pobre, imagina naquela época, né? E ele abriu um hospital, foi o primeiro hospital que trabalhava com magnetismo. Depois eles fecharam por questão de perseguição, porque sempre o magnetismo foi questionado, né? Mas ele se destacou porque colocava os seus pacientes, foram mais de 20 que ele fez cirurgias assim, colocava os seus pacientes em transe profundo, né? O chamado estado Sdeon, tá? Então ele nasceu na Escócia, ele foi muito representativo na questão dessas cirurgias que ele fazia, né? Porque a anestesia não existia, mas ele usava a anestesia magnética, né? A pessoa no estado de transe, quando vai aprofundando o transe, a pessoa perde as sensações, fica insensível.
e aí ele podia fazer cirurgias. E o mais assustador era que quando a pessoa voltava do transe, ela passava um bom tempo sem sentir dor nenhuma. E também no seu livro ele destaca, infelizmente não tem em português, só tem em inglês esse livro, mas eu espero que um dia a gente possa tê-lo. Ele destacava que os pacientes tinham recuperação mais rápida, porque o magnetismo também proporciona isso. É um fator de pesquisa para o futuro. Hoje existe, né? Inclusive alguns hipnólogos notáveis nos Estados Unidos, né, na década de 50, que trabalhava justamente com isso, ensinando aos médicos. Só que usava hipnose, não usava o magnetismo. Mais recente. Então, os pacientes de James Dale, tá? Ele era adepto da escola do magnetismo e também tinha muita perseguição, né, com relação ao magnetismo. Então, essa intervenção cirúrgica que ele fazia usando o magnetismo, fazendo amputações, tudo isso com o sono magnético. A pessoa num transe profundo, através dos passes magnéticos, né? A gente vai ver isso hoje. A gente vai ver a questão dos longitudinais lentos, que é justamente para colocar a pessoa no sono magnético. Então, a ciência, naquela época, não achava ele interessante, chamava inclusive de impostor, tá? Mas o seu trabalho está registrado para os anais da humanidade, né? Esse livro que ele fez, ele dedicou ao pai dele. É muito interessante na introdução ele fazendo uma homenagem ao pai. Bem, vamos passar para a próxima agora. Então, a gente já vai começar com um exercício, tá? De Mindfulness. E eu peguei é um livreto. Ele é bem interessante porque tem uma questão que é várias cartinhas. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Várias cartinhas que tem justamente essa técnica de Mindfulness. Eu peguei uma só, tá? É a nossa primeira. Vamos ver se toda aula a gente faz esse exercício. Então vocês vão sentem-se na posição confortável, ok? Fique com a posição confortável. E aí vocês vão fazer o seguinte: inspirar pelo nariz, tá? Então sentem na posição confortável, inspire pelo nariz. E ao mesmo tempo vocês esticam os braços para cima. Fechem os punhos, né? Lá em cima. E expire pelo nariz também, tá? Só que vocês, quando forem descer, desçam até os ombros. Mais uma vez, inspirando, expirando. Só que na hora que você for descer, é como se você estivesse puxando alguma coisa. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. 10 vezes, tá? Mas o objetivo principal, tá? Além de a gente trabalhar as emoções negativas, como a raiva, frustração e depressão. Então, se vocês estiverem cuidando de alguém, ensinem a eles a fazer essa técnica, tá? Não precisa dizer que é técnica não, simplesmente diga como faz e ensine para eles e eles podem fazer. O objetivo principal para o nosso trabalho é trazer energia e foco. No nosso caso, como a gente vai fazer muitos exercícios com energia, então é importante tanto se energizar como trazer o foco para a gente trabalhar na hora de for trabalhar outra pessoa ou sentir as nossas próprias energias, a gente tem que ter esse foco, beleza? Então esse é um exercício prático que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Novamente, agora com mais facilidade, muitas pessoas me mandaram depoimentos em áudio e também digitado. E à medida que vocês forem fazendo, vocês vão começar a sentir a energia de formas diferentes. Eu coloquei até um vídeo de um francês lá no nosso grupo e vocês podem entrar no YouTube e procurar a tradução, tá, do francês para o português
e vocês vão entender melhor. Mas vocês podem fazer como foi sugerido no vídeo, que é sentir como fosse uma bola. Então vocês imaginem uma bola, tá? Ou fazer aquele exercício que vocês já conhecem, né? Esfregar as mãos, inspirando, pode até lembrar desse exercício. Em vez de levantar os braços, vocês vão inspirar, se energizando. Solta. Inspira. Cada vez que inspirar, está se energizando. Afasta uma mão da outra. Inspira mais uma vez. Se energizando. E agora, quando for soltar, vocês dão o comando, saindo a energia das minhas mãos. E aproximam uma mão da outra lentamente. Se quiser fechar os olhos para ver melhor, para sentir melhor, desculpe, vocês podem fechar. Se não, se já estão sentindo alguma coisa, não precisa mais, vocês já estão mais habilitados. Então, observe, né, tentem sentir essa energia. E podem até brincar com ela, tá? Girando um pouco, sentindo a textura, aproxima da boca, e agora aquele sopro, como fosse embaçar uma janela, bem próximo, tá? Dessa bola que vocês criaram. E aí vocês vão notar alguma diferença entre as mãos de vocês. Ou não, mas vai depender de vocês, tá? Ok? Afastem e sopre como fosse apagar uma vela. Ok. Então esse exercício vocês têm que fazer constantemente para aprender a controlar o seu magnetismo. Após o exercício vocês podem ter algumas sensações, como por exemplo, eu estou sentindo aqui como fosse uma luva nas minhas mãos, tá? Uma sensação de vocês é diferente aí, tá? Então observe as suas sensações nesse instante. Eu apenas revelei a minha, eu não gosto de fazer isso para não induzir vocês, mas observe as sensações de vocês, inclusive não só nas mãos, no corpo todo, tá? Então aí, nosso Dominique, eu mandei o vídeo para vocês, ele é um magnetizador francês, tá? E Dominique tem esse trabalho com magnetismo, e é legal porque ele ensinou no vídeo que eu passei para vocês lá no grupo, ele ensinou como é que é o passo a passo, inclusive ele tentando sentir, né, a energia da planta e tal, não sei se vocês observaram. Então isso a gente pode fazer no nosso dia a dia, procurando o jardim, procurando o nosso animal, nosso cachorrinho, nosso gato, tá? Vocês podem também fazer isso com eles, com bastante cuidado, né? Não que vai matar, não, mas com cuidado, porque vocês sabem que eles são muito sensíveis. Então, cada vez que vocês fizerem, tá? Observar se vocês são palmar ou digital. Digital, palmar, tá? Caso de dúvida, faz aqui os dedos voltados e as palmas voltadas também, se tiver na dúvida. La question de départ, l'exercice en magnétisme, on aura des exercices très simples. On peut déjà essayer de faire ce qu'on appelle la boule d'énergie. La fameuse boule d'énergie, ça commence par là, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et très doucement, on va rapprocher ses mains et on va essayer de sentir une boule d'énergie. Et plus on la sent, et plus on rapproche ses mains. Et on va sentir que cette boule est de plus en plus dense. Et on sent réellement une boule, on la touche. On la sent de plus en plus. Voilà. Et donc, au début, on va pas sentir énormément la boule. Il y en a certains qui vont être surpris. C'est-à-dire que dès la première fois, ils vont sentir une boule. Ils vont dire, oui, je sens quelque chose. Il y en a chez qui ça va prendre un peu plus de temps. Ils vont devoir le faire 2, 3, 4 fois. Mais il y en a qui vont y arriver du premier coup. C'est très amusant pour les enfants aussi. Exactement, la boule d'énergie. Et puis, on peut s'amuser à mettre de l'amour dedans, dans cette boule. D'accord. On met de l'amour dans cette boule et après on souffle et on essaye d'en donner un peu à tout le monde. Voilà. On peut peut-être mettre un peu ce qu'on veut dans cette boule. Exactement, on peut mettre ses colères dans cette boule aussi. D'accord. On peut notamment mettre ses colères et puis on se dit, bah tiens,
je prends mes colères et je les jette par terre. Parce que j'ai plus besoin de mes colères. Voilà, on peut garder, on peut faire plein de choses avec cette boule d'énergie. En fin de compte, tout est une question d'intention. Ça. Je dirais d'intention et de ressenti. C'est-à-dire, il faut essayer d'être sensible. C'est ça le mot important, c'est d'être sensible. Dans tous les sens du terme. Si je vais essayer de sentir la couche énergétique de cette plante, je vais essayer de rendre mon toucher sensible. Je vais me concentrer sur ma main, et que sur ma main. Ce que va sentir ma main, est-ce que ma main va sentir une différence de densité, de chaleur, des picotements. Voilà, je vais me brancher sur ma main et rien d'autre que sur ma main. Et ça, c'est un exercice, c'est-à-dire que on fait également cet exercice en méditation, mais également des exercices en hypnose sur ces sujets-là. Savoir isoler, on le fait également dans les sports de haut niveau. Quand on fait de la musculation, quand on pratique de la musculation, on l'a fait un petit peu, il faut savoir isoler les muscles, c'est-à-dire on va isoler la contraction musculaire. C'est une concentration sur une partie de soi. Donc je pense qu'également le magnétisme, c'est aussi une forme de concentration, soit sur le toucher, soit sur d'autres ressentis, quels qu'ils soient, c'est-à-dire être en écoute, en éveil sur les sensations que peut nous faire ressentir soit la personne qui est en face de nous, soit une plante. Ben là, si on se met à peu près à une certaine distance, on peut sentir ce qu'on appelle l'aura. Des personnes connaissent ce mot-là, l'aura. On parle notamment des personnes qui font du yoga, parlent de chakra et d'aura. On sent l'aura. Et ben avec les végétaux, si on a du mal à sentir l'aura des personnes, les végétaux c'est très facile. On sent leur couche énergétique. Donc, on sent l'aura d'une plante. On rentre dedans et on peut, si on arrive à bien se concentrer et à chasser toutes ces pensées, on arrive à communiquer avec cette plante, à lui communiquer nos bonnes intentions. Et cette plante va nous renvoyer aussi ses bonnes intentions. Je la touche pas en plus. Donc là, tu vois quelque chose, Dominique. Non, je le sens. Ah, tu sens quelque Exactement. chose. Alors, comment tu sens? C'est comme un toucher. En fait, c'est un toucher subtil. C'est une petite décharge électrique, mais très légère, hein, qui fait pas mal du tout, mais c'est comme une couche, en fait, une couche comme si on touchait l'impression de toucher un nuage, une densité différente, on va dire. Voilà, c'est une densité, mais c'est très léger. Une densité différente. Oui. Quand tu t'approches, alors à quel endroit tu commences à sentir quelque chose? Et là, T'en bouges pas. Ouais. À quel endroit tu commences à sentir quelque chose? là, à ce niveau-là. Là. Là. Ok. Também a gente ensinou a você usar os polegares e apertar o centro dos polegares e na outra mão também o polegar apertando o centro. Isso vai fazer com que vá irradiar para os dedos, tá? Essa energia que muitas vezes está concentrada na palma das mãos, ela vai irradiar para os dedos. Então observe após apertarem com o polegar no centro das mãos, a modificação da sensação após isso. Lembrando da questão da carência de energia, do excesso de energia, então são duas situações, e a falta de circulação de energia, que a gente vai trabalhar essas questões no nosso dia a dia. Não podemos esquecer esses 3 pontos, tá? Fundamentais do nosso trabalho com magnetização, com energia. Beleza? O rapó, a conexão, a gente vai também mostrar, isso está na apostila, na página 19 a 24, falando sobre o rapó, inclusive como é que os clássicos trabalhavam com relação ao rapó e o cuidado que a gente deve ter. Tá? Estou fazendo aqui uma pequena revisão do que a gente viu. E aí Jacó no Cure-se Cure pelo Passe, Jacó no Cure-se Cures pelo Passe, Cure-se e Cures pelo Passe, ele fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com a relação magnética, tá? Relação magnética, rapport, conexão, tudo isso são sinônimos. A questão da relação magnética, se for só não acontecer nada, tudo bem, né? Menos mal.
mas há o risco da pessoa passar mal e do magnetizador passar mal. Isso é grave. Então a gente não pode esquecer de fazer o rapport, esquecer de fazer essa relação magnética para evitar problemas. Com exceção, tá? Em casos de pessoas com depressão. As pessoas com depressão, a gente estabelece a conexão, estabelece o rapport no próprio processo, como a gente vai ver depois, tá? É a única exceção. Como nas regras sempre tem exceção, né? Essa é uma. A relação magnética entre parentes, né? Então, os nossos amados familiares, é muito mais fácil a gente estabelecer relação, então é muito mais vantajoso a gente trabalhar, né? Ou magnetizar os nossos próprios parentes, pais, marido, esposa, enfim, primos, pessoas que a gente conhece bem, né, que vivem conosco, tá? A filha e a mãe é poderosa nesse aspecto do magnetismo, né? Inclusive ela já faz magnetizações naturais sem perceber, como sopro. Então é interessante essas questões naturais. E aí vocês podem ver no livro de Deleuze, na página 117, fala sobre essa questão. E na apostila de vocês, quem não recebeu a apostila não tem problema, que eu vou também disponibilizar. Na página 24, tá? Da apostila. Mais uma vez, não esquecer os princípios, é sempre da cabeça em direção aos pés, independente da posição da pessoa. Se ela estiver deitada numa maca, vai ser sempre da cabeça em direção aos pés, tá? Se fizer o contrário, a pessoa pode passar mal. Então é importante que você leve em consideração. Então, sempre da cabeça para os pés, a direção, tá? E quando for voltar a mão, tem que fechar a mão, para evitar problemas, para evitar acidentes, né? Esses são os acidentes no magnetismo. A pessoa pode passar mal. E também os circulares, né? Então, se você for fazer um movimento circular, existem técnicas circulares, então você tem que obedecer no sentido horário. Com relação à distância, a gente também tem ativante bem próximo do corpo, né? Menor ou igual a 25 centímetros e calmante acima dessa distância, tá? Acima de 25 centímetros a gente diz que é calmante. Não é que vai acalmar, bem, isso fique bem claro. É apenas a nomenclatura que foi dada na época. Então, ativante próximo e calmante mais distante. Ok? Então, se você vai fazer um longitudinal calmante, o longitudinal calmante ele é mais distante. Longitudinal ativante, mais próximo do corpo da pessoa que a gente está magnetizando. Aí um longitudinal, a figura do lado esquerdo, e o transversal. O longitudinal pode ser rápido, pode ser lento. Se for lento, é concentrador, como está dizendo aí, e se for rápido, é dispersivo. Concentrador é quando você quer colocar a pessoa num transe, tá? Quando você quer magnetizar ela para um tratamento mais forte, fisicamente falando. Então você vai usar o concentrado. No caso, ela está usando o longitudinal, ao longo do corpo, em direção aos pés. Geralmente, quando a pessoa está sentada, a gente pode magnetizar. Mas não é legal porque não fica completo, né? O legal é a pessoa numa maca, porque aí dá para pegar até os pés, fica mais eficiente o processo magnético. Tá? A eficiência magnética da cabeça aos pés é bem melhor do que só até a cintura. E olha que não fica muito bem até a cintura, né? Porque nossa mão, quando ela chega na altura da cintura, ela já perde um pouco o ritmo, né? Então, os longitudinais lentos concentradores, tá? E os longitudinais rápidos dispersivos. Nesse dispersivo aí é o transversal, que pode ser transversal simples ou transversal, e pode ser também o transversal cruzado que a gente vai ver. Longitudinal palmar são aplicados com a mão percorrendo ao longo do corpo, da cabeça em direção aos pés, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Esse é o princípio
O magnetismo a gente pode inovar, a gente pode fazer testes, desde que a gente não fira os princípios do magnetismo, tá? E o princípio é esse, da cabeça em direção aos pés. Não vamos inventar a roda aí não, tá? Que já foi testado. A não ser que você queira fazer uma experiência, mas eu não recomendo não. Siga as pessoas experientes, que é melhor, porque para evitar acidentes. Então, palma das mãos voltadas. Então, se você é palmar, então a palma vai ter que estar voltada para a pessoa, tá? Quando aplicados da cabeça aos pés, chamamos de longitudinais gerais, conforme Deleuze, grandes correntes. Então, eles chamavam, se vocês encontrarem em algum livro, quando ele falar assim, grandes correntes, ele quer dizer da cabeça até os pés. Ok? Hoje Jacó chama de alinhadores, esses longitudinais ao longo do corpo até os pés. Os longitudinais podem ser aplicados com uma única mão, em casos específicos. Então você está com a única mão aqui, magnetizando o Hector aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então eu estou magnetizando o Hector com uma mão só. Eu uso muito isso quando eu vou colocar alguém em transe. Então, como eu vou movimentar muito as mãos, ok? Então, eu vou cansar uma mão, eu substituo pela outra mão. Então, esse recurso de usar uma mão, tá? E usar a outra é muito legal para a gente aprender a usar na prática, né? Você pode usar as duas também. Pode também usar as duas se você quiser. É uma ação mais rápida no processo que você quer. Mas se for um processo longo, você pode usar uma mão só. Ok? Então aí, como eu falei, né, a questão do sono magnético. Então na hora que eu estou fazendo isso lento, ó, os longitudinais lentos, para colocar no sono magnético, colocar a pessoa no transe. Tá? Então para evitar cansaço físico, podemos revezar entre uma mão e a outra. Beleza? Então, já que esses passos para deixar a pessoa no sono magnético vai levar de 10 a 20 minutos, em média, então, se você fizer com as duas mãos, você vai cansar, né? Então, você vai, faz com uma, cansou, aí usa a outra, ok? Cansou, usa a outra, até concluir o trabalho. É isso. Então, os longitudinais magnetizantes são justamente esses, longitudinais lentos, tá? Os magnetizantes, né? Você está magnetizando aqui, você está colocando, concentrando. Quanto mais lento, mais concentrado. E aí você tem os rápidos, os passes rápidos, que são os dispersivos, que são os desmagnetizantes. Então, os passes lentos, 30 segundos pelo menos, da cabeça ao epigastro. O epigastro aqui, né? Então, da cabeça até aqui. São bem lentos, tá? Então, são os longitudinais que vai magnetizar a pessoa, né? Ou uma parte do corpo que você queira. Vou magnetizar só o braço, então você magnetiza só o braço. Então, você pode magnetizar uma área específica. Então, quando você for magnetizar, quanto mais lento, mais forte, né? Mais concentrado vai ser. E a imposição, ela é um concentrado mais forte ainda, né? Só perde para o circular, ok? Ou para o sopro quente que eu mostrei para vocês. Os longitudinais rápidos, tá? São os dispersivos. Observe que eu fecho a mão, volto por fora e começo o processo. Quando eu abrir, já vou. Tá? Então, a gente pode usar esses dispersivos. Os passos de grandes correntes, como eu falei para vocês, da cabeça aos pés. Tá? A gente chama de alinhadores. Tá? Essa operação para regularização do conjunto. E isso aí está no livro de Paul Clement de Agosto, que é um magnetizador de 1936. Mas está na apostila de vocês, está na página 30, nem se preocupe. Longitudinais digitais. Então, se você for digital, então você não precisa voltar a palma. Digital pode ficar assim, tá? Então, você não vai ter todo esse trabalho de voltar a palma da mão para a pessoa. Beleza? Então, é digital, tranquilo.
Agora, se você for palmar e colocar nessa posição, observe que a palma está voltando para o chão, então não vai ter tanta eficiência magnética. Beleza? Uma vez iniciado o exercício de controle do magnetismo, aquele exercício da página 12, que a gente fez logo no início, pessoas costumam sentir as palmas das mãos, essas emissões, né, fluídicas, e com uma continuidade desse desenvolvimento vão sentindo os dígitos também. Então é natural que a gente comece a palmar e depois comece a também sentir pelos dígitos, né, digital. Digital e palmar, o resultado da continuidade do treinamento, do controle do magnetismo, é uma emissão de sensibilidade mista. Ora, se você quiser trabalhar palmar, trabalha palmar. Se quiser trabalhar digital, digital. Tá? Que ajuda na ação, porque em determinados pontos é legal quando você faz ele digital. Né? Você pode concentrar melhor, mas também você pode concentrar com a palma das mãos sem problema. Para alinhamentos ou harmonização, quer dizer, esses alinhamentos que a gente está falando são os longitudinais da cabeça aos pés, tá? Harmonizações e a experiência e a habilidade de cada magnetizador determina a quantidade de longitudinais gerais, tá? E jamais deve ser inferior a 10. Então, quanto mais a gente fizer os longitudinais, né, tu vai lá fazendo longitudinal, 1, 2, 3, 4, não que seja, tá, necessário fazer os 10. Tem momentos que a gente faz 5, dependendo da sua habilidade, mas vocês que estão começando, então siga